Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Amém. que é o nosso Criador do céu e da terra, graças te damos, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estar prostrado diante do Senhor. Amém. Mas não queremos só o nosso joelho que esteja prostrado, Pai, mas que esteja a nossa mente e o nosso coração. Amém. Que a nossa mente e o nosso coração permaneça, Pai, voltado para o teu trono celestial. Amém. Clamamos a Ti, Senhor, por um Espírito Santo que venha, Pai, trabalhar na nossa mente e no nosso coração. Amém. Clamamos que o Espírito Santo nesta manhã, Senhor, venha abraçar carinhosamente e poderosamente cada um que nos visita nesta manhã. Amém. Que possa sentir o Teu amor, que possa sentir o Teu carinho, a Tua misericórdia. Amém. Senhor, esteja com cada um de nós, Pai. Amém. Nós somos dependentes do Senhor, Pai. Por isso nós temos o prazer de estar prostrados diante do Senhor e pedir a Tua bênção, pedir a Tua paz, a Tua proteção e clamar a Ti, Senhor, que o Senhor use o pastor Geraldo, que trará a mensagem, que seja uma mensagem que nos desperta a nossa mente e o nosso coração, Pai. Amém. Para que possamos aceitar o Senhor enquanto o Senhor está com as portas abertas, com os braços abertos, nos chamando, Pai, desse mundo de trevas, para que nós possamos morar verdadeiramente, Pai, num lar de amor, um lar onde reina a paz. Amém. Por favor, Pai, fique conosco hoje e sempre, em nome e por amor de Jesus. Amém. Senhor Deus, estamos com a Bíblia abraçada, pois cremos e amamos a Bíblia. Amém. E a Tua palavra venha falar a nós nesta manhã. Amém. Que não seja o pregador, mas que seja a Tua palavra. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Gostei desse devocionalzinho de amarmos a Bíblia. E toda vez que eu estou na igreja, nos sábados pela manhã, nos últimos anos, eu tenho feito essa oração com a Bíblia abraçada. E hoje vocês me surpreendem. Estão me cumprindo. É muito bom estar aqui, irmãos. É uma alegria muito grande poder estar aqui. Eu estou aqui por uma ocasião especial, muito especial. Eu quero chamar primeiramente o Reinaldo e a Juliane e a Laura Vitória, né? Eu estive aqui, o casamento foi aqui mesmo, Reinaldo? Não, foi em homenagem ao Varé. Eu lembro que foi no domingo à tarde. Eu lembro que há 16 anos atrás eu fiz o casamento desse jovem casal. Demorou, mas chegou a Laura. Foi muito bom quando a Juliana me mandou a mensagem e eu fiquei feliz por estar aqui com vocês hoje, por essa ocasião, com a família do Nardon e a família Soares, porque é sempre bom a gente rever aqueles que a gente casa, e principalmente quando tem bons resultados como este. Essa coisa mais fofa que tem. Diz que o pastor que marca a vida da gente é o pastor que apresenta, como vai ser hoje, o pastor que casa, o pastor que batiza e o pastor que sepulta. Não seja esse caso. O caso de vocês é o casamento e a apresentação da Laura. Quem sabe o batismo dela? Esses dias atrás eu fiz o casamento de uma menininha que eu apresentei quando eu era pastor. Filho do casal que eu casei. Muito legal mesmo. E fiz o batismo dela também. Então a gente passa a fazer parte da vida das pessoas. E eu estou muito feliz por isso. Por fazer parte da vida de vocês. Então eu quero chamar aqui a vovó Tereza, a vovó Leite, cadê? A vovó Tereza já está ali, né? Noeli, desculpa. A Noeli, cadê a Noeli? Cadê os do Nardons aqui presentes, que vem à frente também? Quem está presente? Está todo mundo tímido? Vamos valorizar esse momento da família, né? Teve gente que veio lá de Ponta Grossa? Ah, sua mãe? Então, esse momento é o momento da família. Nós estamos aqui justamente por fazermos parte de uma família celestial, mas também de uma família terrestre. Cadê a Carmen? Cadê a Carmen? Já está aí presente? Pode vir. Tem mais alguém? É? Tá bom. Família bonita aí. E veio prestigiar os amigos também nesse momento da vida da Laura Vitória. E a gente sabe que isso marca principalmente os pais.
é uma consagração. A igreja adventista, ela não faz batismo de criança, ela faz a consagração, é a dedicação. Por quê? É um costume que a igreja tem numa tradição judaica. Desde a Bíblia, era comum as crianças serem apresentadas no templo, principalmente o primogênito, aquele que vinha primeiro. E isso aconteceu com Jesus Cristo. Está escrito assim: passados os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram o menino Jesus a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, conforme o que está escrito na lei. Todo primogênito será consagrado ao Senhor. E também ofereceram um sacrifício, segundo o costume que estava escrito na referida lei. E foi um par de rolinhas, ou de 2 pombinhos. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E diz que o Espírito Santo estava sobre ele. E ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo, e quando os pais o trouxeram, o menino Jesus, para fazerem com ele aquilo que a lei ordenara, Simeão tomou nos braços a criança e louvou, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque eu vi a luz, eu vi a libertação. Então Jesus foi consagrado, e este é o costume. A consagração é entregar a Deus aquilo que nos dá. E Ele deu a vocês essa linda menina, mas que vocês devolvem a Deus como uma oferta para que ela possa crescer, desenvolver e ser uma bênção para onde ela for. E para que isso aconteça, nada melhor do que trazer as crianças da igreja. E não só hoje, Juliane e Reinaldo, mas todos os cultos, a escolinha, a consagração dela em casa, o ensinamento da palavra, e que ela possa aprender a respeito de Deus. Eu tenho uma educadora que eu conheço bastante, ela fez um mestrado e doutorado na área de educação. E ela provou cientificamente, inclusive ela foi bem contestada no início dos seus estudos, mas ela mostrou que até os 3 anos de idade, você pode incutir Deus na cabeça de uma criança. E entra e nunca mais sai. Ela vai ser a vida toda temente a Deus, ou pelo menos crer que Deus existe, porque ela aprendeu a respeito de Deus antes dos 3 anos. Depois dos 3 anos, aí vem o processo educacional, e se não vier esse processo educacional, aí na sua idade, adolescente, jovem, ou no percurso da sua vida, ela vai ter que então permitir que Deus faça parte da sua vida. Mas neste caso, ela está sendo abençoada, porque a mãe, o pai e as avós, e todos vocês estão justamente para apoiar, para que a pequena Laura possa receber a bênção de Deus na vida dela, na mente dela e na alma dela. Amém? Amém. Que vocês possam ser esses pais maravilhosos e que essa criança possa ter muita saúde e muita prosperidade. Amém. Possa ser uma bênção aqui. Pelo jeito vai ser cantora, né? Então, neste momento de dedicação, nós iremos fazer a oração. Eu vou me ajoelhar aqui com o casal. Vocês, avós, se quiserem ajoelhar, as avós podem ficar ajoelhadas se quiserem. Mas eu e o Reinaldo e a Juliana vamos nos ajoelhar. Então, eu peço a reverência de vocês, com os olhos fechados, em atitude de oração também. Vamos ver se eu consigo segurar sem barulho. Pesada? Senhor Deus, que momento maravilhoso na vida do Reinaldo e da Juliane, onde eles trazem aqui a Laura Vitória. Que o Senhor possa tomar essa criança em teus braços. Eu, como pastor desta família, deste casal maravilhoso, eu quero consagrar esta linda menina na tua presença. Que ela possa crescer aqui na igreja, que os teus anjos possam protegê-la, que ela tenha muita saúde, inteligência, que ela possa ser uma criança abençoada, que o Senhor possa dar a ela a tua luz, a tua sabedoria, o teu Santo Espírito, que ela possa ser aquilo que os pais sonharam. Amém. E abençoe a família Lunardon, também a família Soares que aqui está, os parentes e os amigos, as crianças da igreja, e que isso seja um exemplo para todos aqui nesta casa. Amém. Da tua bênção, da tua paz.
é a oração que eu lhe faço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Ela está aqui brava, vocês nem imaginam. Impressionante a energia que ela tem. É muito bom fazer parte dessa família. Que Deus abençoe. Também cumprimento aos nossos amigos e irmãos que estão nos acompanhando aqui na transmissão, né, do canal do nosso irmão. E a todos os amigos que estão aqui, aqueles que a gente já conhece há algum tempo, que estamos conhecendo hoje. Que bom que você veio para homenagear a Deus com a sua presença, com a sua adoração, com a sua devoção, com a sua fé, com a sua comunhão. E a gente poder estar aqui é uma honra. Eu me sinto muito, assim, impressionado com a responsabilidade que Deus me dá de pregar a palavra. Não é simples, irmãos, porque é muito sério estar aqui na frente. A gente tem que estar na presença de Deus para que a presença de Deus se manifeste também na nossa mensagem. E eu quero pedir a você que pegue a sua Bíblia e vamos abrir no livro de João e nós vamos falar sobre uma família. Hoje o assunto aqui é a família. E nós vamos falar hoje sobre a família de Jesus. Eu apresentei o início da dedicação de Jesus no templo, quando José e Maria o dedicaram como criança, e agora, no último momento da sua jornada aqui na terra, a sua família também estava presente. Lá no Calvário, no alto da cruz, Jesus recebeu a visita ou a participação e acompanhamento da sua mãe, naquele momento de muita dor e lágrima para esta família. Vamos abri-la no livro de João, no capítulo 19, vamos ler o versículo 25 e também o versículo 26 e 27. João 19, 25, 26 e 27. Vou esperar aqueles que estão procurando para que possam abrir e acompanhar a leitura, porque é muito importante, irmãos, a gente acompanhar a leitura e também segurar a palavra para a gente entender. Eu sempre falo que a palavra de Deus tem o poder, ela tem o Espírito, ela tem a vida e ela tem aquilo que a gente chama de sagrado. E o texto é sagrado. E diz assim: e junto à cruz estava a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe, e junto dela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí sua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Do alto da cruz, Jesus estava percebendo uma pequena multidão que o rodeava. E ali estava uma figura que lhe prendeu a atenção. Sua mãe, parada pelo discípulo João. Maria não podia ficar longe de Jesus por muito tempo, pois o julgamento lhe trouxe muita dor, angústia, e provavelmente ela foi levada à casa de algum conhecido ali nas proximidades de Jerusalém. Mas sabendo que o tempo já estava próximo, João trouxe-a para próximo da cruz. Ali, naquele momento, onde ela poderia contemplar e se despedir do seu filho. E neste momento, quando Jesus, no alto do Calvário, viu a sua mãe, ele pronunciou a sua terceira frase na cruz: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí tua mãe. Interessante que essa frase, que parece tão simples, tem um significado muito importante. E se a gente mergulhar no texto e descobrir o que está por trás deste tema, a gente vai descobrir o que representa uma família e o que é uma família. O primeiro destaque que eu quero dar aqui aos irmãos é quando Jesus disse para ela, mulher. Parece uma conotação na nossa linguagem de falta até de consideração, de respeito ou desdém, mas neste caso, a gente que estuda a exegese, que estuda a cultura, aquilo que está no dizer das palavras, a gente pode descobrir coisas interessantes. A primeira coisa que eu quero destacar é que quando um homem se aproximava de uma mulher,
ela estava sendo, em primeiro lugar, admirada, no bom sentido. Porque geralmente as mulheres não se aproximavam dos homens. Era uma cultura muito machista. E quando então um homem se aproximava de uma mulher se aproximava de um homem em algumas situações, e ele falava mulher, isso denotava afeição, admiração, respeito e carinho e afeto. E foi justamente isso que Jesus fez. No hebraico antigo, na cultura judaica antiga, as mulheres eram, assim, de certo ponto, um objeto. Mas quando Deus instituiu a família, Ele queria que houvesse essa proximidade. E Jesus poderia estar, então, na nossa linguagem, dizendo assim, mamãe. Ou como diz lá no Nordeste, mãe. O que você quer? O que você deseja? O que está se passando? E Jesus disse para ela, eis aí o teu filho. Maria estava triste, ela estava sem entender. E agora o seu filho indo embora, ele olha para João e diz, amigo, cuida da minha mãe para mim. Eis aí sua mãe, toma o meu lugar, leva ela para casa, faça para ela o que eu faria. E João entendeu a missão e assim ele fez. As mães têm um significado muito especial na nossa vida. Eu não sei qual é a relação, se você ainda tem a sua mãe, ou se você perdeu a sua mãe, ou quanto tempo você viveu com ela. A mãe é aquilo que mais se aproxima do amor, como o amor de Deus é comparado. Segundo Ellen White, a maior força que existe na Terra é a oração da mãe, o amor da mãe, a dedicação da mãe, porque isso é realmente uma dádiva que Deus nos deu. Felizmente, eu perdi minha mãe na época da Covid, aos 90 anos. Mas eu me lembro dela com muito carinho. E eu nunca me esqueço da minha mãe. E eu levo comigo uma lembrança, há mais de 40 anos, que eu me recordo da minha mãe. E é engraçado que eu me tornei pregador e sempre gosto de contar essa história. E sempre quando eu ia pregar essa história, eu falava para ela e ela ficava toda emocionada. Eu tive a honra de pregar o Evangelho Adventista, a doutrina adventista para minha mãe. Ela se converteu e se tornou adventista. Amém. E isso foi um laço muito forte. Embora foi ela que me ensinou a respeito de Deus. E eu tenho aqui um objeto que eu carrego comigo esses anos todos, como um exemplo daquilo que a minha mãe significa para mim. Os objetos nos recordam e fazem assim aquele laço de afeição. A gente consegue ter muita emoção. Eu tenho aqui comigo essa latinha que eu carrego comigo há 40 anos. Sou pastor há 39 anos pregando sobre este assunto aqui. É uma latinha bem antiga. Eu não sei quantos aqui já viram essa latinha. Quem já viu, uma ali já se manifestou, outro lá. Ó, quem levantou a mão é velho. Porque isso aqui os jovens não estão entendendo nada. Eu vou explicar por que eles conhecem essa latinha. E o que significa isso aqui. É um aço inoxidável, muito resistente. Ele era um objeto. O meu pai usava isso aqui para ferver as agulhas, na época mais É isso que eu vou tinha falar. descartado. E ele era um aplicador de injeção na região. Seu pai era um farmacêutico lá. Aí na aplicava de injeção, então eu usava isso aqui para ferver os lábios. É isso mesmo, dona Tereza. Antigamente, as seringas eram de metal, as agulhas eram de metal, tudo de aço, e então os farmacêuticos ou algumas pessoas tinham em casa e compravam as ampolas e colocavam dentro da seringa e elas ficavam guardadas aqui dentro e aplicavam nas pessoas. Então eles pegavam essa latinha e enchia de álcool a lata com a seringa, com a agulha, e também colocavam no fogo para esterilizar, para que pudesse ser injetada nas pessoas a ampola que ficava dentro da seringa de aço. Então eu vou conseguir uma seringa dessa para ficar mais claro o que eu estou explicando. Isso, com certeza, há uns 50 anos atrás, 60, 70, ou 90. Era criança, a Teresa era criança. Então é isso mesmo, gente. E o tempo veio a modernidade, as seringas de plástico e tudo mais, e isso aqui perdeu a utilidade. Porém, a minha mãe
ela teve uma ideia genial, que tem tudo a ver com o que eu vou falar agora, que é o que aconteceu em casa. A minha mãe era costureira, ela trabalhava numa malharia e ela era tipo uma facção que trabalha em casa. E ela costurava gola de camisa. Ela só fazia gola de camisa. Era o trabalho dela fazer gola de camisa muitos anos, a vida toda quase dela. E então, a gente era muito pobre. Meus pais vieram da roça. Minha mãe nunca foi na escola, nem meu pai. Eles eram da agricultura mesmo. E vieram para a cidade, já com minhas irmãs grandinhas. Eu nasci na cidade, meu irmão. E então, as minhas irmãs já estão lá na casa, quase chegando aos 80. E então elas foram criadas num bairro, tipo o Jardim Secom, bem longe da cidade, um bairro mais simples na época, devido ao custo, né? E o meu pai começou a trabalhar, tirou a carteira de motorista, e minha mãe já sabia costurar, arrumou emprego na malharia. E na época que eu era criança, ali nos 8, 9 anos, era costume no mês das férias, no meio do ano, as crianças soltarem pipas e papagaio. E então chegou as férias, eu não tinha nem pipa nem papagaio para soltar. E as crianças estavam soltando pipa e papagaio, e eu falei, vamos brincar de bola? Eu falei, não, vamos soltar pipa. Vamos brincar de pique? Não, não vou soltar pipa. Aí eu fui embora para casa, triste, entrei no fundo de casa assim, sentei lá na varanda, era mais ou menos umas 3 horas da tarde, e minha mãe chegou lá e falou, o que aconteceu? Eu falei, nada. O que você fez de errado? Nada. Fala para mim o que você aprontou. Eu não aprontei nada. Por que você está em casa agora? Por que você não está na rua brincando? Aí eu falei para minha mãe, aqui todas as crianças estão soltando pipas e papagaio, eu não tenho nem pipa nem papagaio para soltar, porque a gente era muito pobre mesmo. Não tinha nem isso como brinquedo. Aí minha mãe me pegou pelo braço e ela me levou para o quartinho de costura dela. E eu pensei, lá vou eu apanhar mais uma vez. Ela dava umas palmadas, né? Mas ela entrou dentro do quartinho e foi lá no fundo do quartinho e ela estava bem indignada, assim, bem nervosa. E ela pegou, tinha um baú de couro, de madeira, revestido de couro. E ela pegou a tampa do baú e levantou assim, o baú. Tinha as insígnias da família dela, a família Gomes, em cima, com tachinhos assim. Eu não sei quantos já viram um baú de madeira revestido de couro. É velho também. Então, bateu aquela tampa na parede e ali ficavam os retalhos que sobravam das costuras. Eu lembro, gente, que a minha colcha era de retalho. O meu short era de retalho. Hoje, short e retalho é moda. Naquela época era sinal de pobreza. Né? Quem já teve colcha de retalho aqui? Não levante a mão porque era pobre também. Então minha mãe enfiou a mão, eu pensei, bom, ela não guarda o chinelo que bate no jeito. Ela enfiou a mão lá no fundo e tirou essa latinha. Ficava lá no fundo escondido. Ela achava que a gente não sabia. A gente sabia. E eu pergunto, o que ela guardava aqui dentro? Dinheiro. É um bom esconderijo para dinheiro. E ela guardava dinheiro aqui. Lembra daquelas notas antigas de cruzeiro? Amarela, laranja, vermelha, verde, lembra disso? Quem lembra é velho. Ficava aqui dentro, amarrada com elástico. E ela pegou aquelas notas, largou esta latinha em cima da máquina de costura, e ela saiu pela rua, desceu a rua assim, e lá na esquina tinha uma mercearia, antigamente chamava-se Venda, toda de madeira. Lembra? Quem lembra? É velho também. E tinha regador pendurado, balde, tamanco. Quem lembra de tamanco aí? Agora, se você teve tamanco, além de pobre, você era miserável. Porque isso era ridículo, né? Precisava tamanco, coisa objeto pré-histórico aqui. Então, olha só. Era a venda do seu Antônio Fanhoso. Era um português grandão, imenso, ele era fanho. Assim, falando. E ele tinha tudo lá dentro. Era uma mercearia que vendia de tudo. Naquela época, os arroz e feijão eram vendidos em gradado. A gente comprava a quilo. E macarrão 1, 2, 3. E tinha de tudo. Tinha tecido. E lá no fundo tinha os brinquedos. Todos eram de madeira. E tinha uma manivela de enrolar linha, tinha linha e as pipas e os papagaios que vendiam. Ela foi lá, pegou aquele dinheirinho. Eu sabia que ia fazer foto para ela. Ela também sabia que ia
apertar o orçamento da semana. E ela comprou uma pipa desse tamanho, uma manivela de enrolar linha, carretel de linha, e ela soltou o meu braço que já estava vermelho. E ela disse, toma, vai brincar. Irmãos, eu me lembro daquele dia como se fosse hoje. Eu tinha uns 8, 9 anos de idade. Eu saí daquela mercearia pulando como um cabritinho novo. Nunca me esqueci desse dia. Nunca me esqueci da minha mãe. Nunca me esqueci de momentos como este que são eternos. Do amor, da ternura, do afeto. E eu guardo isso como lembrança. Provavelmente você também se lembra da sua mãe. De quando ela te fez feliz. De quando ela colocou você para dormir. Quando ela preparou sua comida, passou sua roupa, te colocou talco, perfume, te beijou e abraçou. Coisas que o filho nunca esquece. Por isso, Juliane e mães aqui presentes, amem, abracem e gastem dinheiro com o filho de vocês. Eu sei que vocês fazem isso, que eles nunca esquecem. Agora, quando já gravar o Augusto, da mãe lá, não precisa mais nada, só para a criança. Veja bem, eu vou dizer uma coisa para vocês, uma frase importante. Se você tem um filho de 0 a 10 anos, ele precisa do seu tempo. Se você tem de 10 a 20, ele precisa da sua amizade. Se ele tem de 20 até casar, ele precisa só do seu dinheiro mesmo. Depois, se vira. Estou brincando, a última parte é só das suas orações. O que eu tinha que fazer já foi feito. De 0 a 10, tempo. De 10 a 20, amizade. E de 20 em diante é só oração. A oração da mãe é a maior ferramenta que move este planeta. E Jesus lembrou dela. E ela precisava do quê? De um filho. Maria e João representam várias figuras ao pé da cruz. Eu tenho aqui algumas definições de alguns teólogos, que eu separei algumas só para vocês entenderem teologicamente o que significa a figura de Maria e João ao pé da cruz. Primeiro que são os 2 nomes mais usados no planeta, Maria e João. E diz assim, Strachan, um grande comentarista teólogo, que Maria representa a herança israelita confiada ao cristianismo representado por João. Diz Bultmann que Maria representa o cristianismo judeu e João o cristianismo gentio. Diz Ambrósio que Maria representa a igreja e João o seu povo. Diz Bruno que Maria representa Sião, dando à luz a um novo povo na época messiânica. Mas o que verdadeiramente representa Maria e João ao pé da cruz é a família de Jesus. A família é o maior laço que existe na humanidade. Quando Jesus morreu, ele disse para aqueles que estavam matando: Pai, perdoa-os. Para aqueles que estavam sendo condenados, estará comigo no paraíso. Mas para o relacionamento com seus seguidores mais achegados, sua mãe e o seu discípulo é de provisão, a mais completa de todas as provisões. Eis aí tua mãe, eis aí teu filho. Segundo Ellen White, nós podemos também ver aqui o exemplo do amor filial de Cristo, que resplandece com não esmaecido fulgor por entre as neblinas do século. Quase que uma poesia, né? Mas ali estava João. João foi o único discípulo que apareceu. O único dos apóstolos que deu a cara a tapa. Enquanto que seus colegas se esconderam, o negaram, João apareceu. E João estava lá. Para mim, João é o cara. Alguns gostam de Paulo, ou de Davi, ou de Elias. Eu gosto de João. Para mim, é o cara mais legal do mundo. Uma linguagem bem de jovem. Para mim, João, ele foi o personagem mais afetivo de toda a Bíblia. Por isso, ele não só escreveu o evangelho mais bonito para mim, que é o livro dele, na Bíblia. Ele não só escreveu as epístolas, ele não só escreveu o Apocalipse, mas como ele foi um filho representante de Jesus no lar. Imagine a responsabilidade. E diz a tradição que João viveu em Jerusalém e morreu e foi sepultado no túmulo de Maria, como um filho é sepultado no túmulo da mãe.
Ele cuidou de Maria até os últimos dias da vida dela. E naquela época as mulheres não tinham pensão, Bolsa Família, assistência social e nem podiam trabalhar de carteira assinada. Ou clandestinamente. As mulheres dependiam totalmente dos homens. Quer seja o marido, quer seja os filhos. E ela não tinha ninguém. Alguns dizem que José se omitiu nessa hora. Não. Outros dizem que José havia morrido. Eu prefiro ir para essa linha. E Maria não tinha mais ninguém. Os irmãos e as irmãs de Jesus eram filhos de José, do seu casamento anterior. E já eram maduros, independentes. E Maria era sozinha. O seu único filho foi Jesus. Eu penso assim. E ali ela não tinha mais ninguém. E Jesus olhou para ela e disse: eis aí o seu filho. E neste momento Jesus deu a ela a maior necessidade que existe numa mulher: um filho. Eu vou dizer para vocês, mulheres, eu não sei da história de nenhuma de vocês aqui. Se você é mãe, você é uma abençoada. E se você não é mãe, você é mais abençoada ainda, porque é uma dor de cabeça que você arruma por essa história. Porque, olha, ser mãe é complicado. Não tem um marido que atrapalha. Eu, particularmente, pessoalmente, eu não aconselho ter filho. Meu filho está casado e eu conversei com ele, a mulher dele. Falei: olha, você não compensa nesse mundo tão difícil. Nesse mundo que exige tantos compromissos, nesse mundo caro e de uma perseguição que está diante de nós, diante de uma dificuldade educativa que estamos enfrentando hoje, terrível com as crianças. Eu penso que um filho hoje é um trabalho muito maior do que foi a época de Jesus. E eu vou dizer para vocês, mãe, se vocês têm um filho, pode estar certo que Jesus está com você. Amém. Quando João foi incumbido dessa tarefa, Jesus viu o que Maria precisava. Ela precisava de amparo, de cuidado, de proteção. Ela precisava de alguém que pudesse ser a sua companhia. E João recebeu uma missão. E no reino de Deus, a nossa maior missão é dentro de casa. É com a sua família. É com a sua esposa e com seus filhos, se você é homem. Se você é homem, você é dentro de casa. Se você é cristão, você é dentro de casa. E eu vou dizer para vocês querem me conhecer? Passem 3 meses em casa. Aí vocês vão saber quem eu sou. E eu já vou dizendo, se você abrir a geladeira e mexer no meu peixe, você vai querer comer. Eu sou mineiro, gosto de peixe. E eu não aconselho ninguém a comer queijo, porque vai ficar redondão assim, igual. Não faz bem para a saúde. Até a minha esposa não compra queijo, porque ela não entende nada de queijo, mas eu sou filho de queijeiro, meu pai e minha mãe, e nasci em Minas, né? Mas a gente tem coisas que dentro de casa nós somos o que somos. É dentro de casa que você tem que ser cristão, temente a Deus, fiel a Jesus. A sua mulher, a sua mãe, o seu irmão, a pessoa que mora com você. E esse é o desafio que João recebeu. É uma missão que João recebeu. E é o desafio e a missão que você recebe. Cuidar da sua família. Cuidar daqueles que estão vivendo com você. Ali baixa-se a guarda, né? Ali a gente deve ser o que é. Mas se você não buscar a Deus, ali vai ficar complicado. E eu peço a vocês, busquem a Jesus. Tirem força de Jesus. Ele vai suprir as necessidades. Eu vou perguntar para você hoje, qual a sua maior necessidade dentro de casa? O que você mais precisa? E saiba, a maior necessidade é afetiva, não financeira. A maior necessidade que as pessoas têm são de ternura, são de educação, são de gentileza, são de tratamento, de cortesia. E a melhor coisa que você pode dar para as pessoas é isso. E não custa nada. E sabe o que os filhos querem? As suas meninas, por exemplo, querem amizade, querem sorriso, querem descontração. Embora eles não riem das nossas piadas, mas eles não fingem, gostam. Eles querem que você seja alegre, querem que você não grite, querem que você não fique impondo as coisas, regras. Enfim, os filhos querem pais amorosos.
E sabe o que um filho mais quer de um pai e uma mãe? Que eles se abracem, que eles se beijem, que eles se respeitem, que eles não briguem e nem fiquem disputando igual cabo de guerra dentro de casa. É amor isso. A educação, a ternura. A maior dádiva que existe é justamente aquelas que Jesus quer suprir em nós. A fé, a devoção e a comunhão. Ele sabe o que está dentro do nosso coração. E Ele sabe o que está dentro do seu coração. Uma das coisas mais bonitas dentro do lar é saber perdoar, é saber aceitar, é saber entender o outro, compreender o outro. E é isso que Deus quer que você viva dentro da sua casa. E se você ainda tem as suas crianças pequenas, aproveite, porque elas crescem e depois já é. Então faça o seu melhor. E se você ainda tem a sua mãe, beije, abrace, gaste tempo com ela, porque isso também é uma ordem de Deus. Amar o pai e a mãe. E compreendê-los, aceitá-los e fazer deles as pessoas mais felizes dessa terra. Que isso possa estar no seu lar, na sua família, e que esta possa ser a grande verdade no seu coração. Quando eu era criança, a minha mãe me ensinou uma oração. E essa oração eu tenho feito até hoje, principalmente nas horas difíceis. E depois eu descobri dentro da Bíblia que esta oração compõe alguns salmos, que foi escrito por Tomás de Aquino. A oração diz assim: Senhor Deus, esteja à minha frente para me guiar, esteja ao meu lado para me acompanhar, esteja atrás de mim para me guardar e acima de mim para me abençoar. Amém? Amém. Que você possa fazer esta oração todos os dias pelos seus filhos. Quando eu comecei o meu ministério, eu morava na cidade de Aimorés, lá no interior de Minas Gerais. E em Aimorés passa uma linha de trem que vem de Belo Horizonte indo para Vitória. Além dos trens de minério, passa também um trem passageiro que vai às margens do Rio Doce. E diz lá, essa história, lá na cidade, e o trem passa no meio da cidade. As casas, o comércio, a cidade ela tem 6 km de comprimento e a cidade fica à margem do Rio Doce e também da rede ferroviária, da Barra do Rio Doce, quer dizer. E então diz a história que um filho lá da igreja brigou com a mãe. Ele se destratou lá com a mãe, se desentendeu e ele foi embora para Vitória, no Espírito Santo. E diz que o tempo passou, aí ele se arrependeu, ele entendeu que foi grosso, estúpido com a mãe, agressivo, violento até. E ele então pediu perdão a Deus, mas ele não sentia se perdoar. Ele queria pedir perdão à sua mãe. E ele escreveu uma carta para a mãe: Mãe, eu estou indo aí visitar. Eu quero te pedir perdão pessoalmente. Mas a senhora não precisa me aceitar. A senhora não precisa me receber. Eu fui muito grosso com você. E quando o trem estiver chegando na estação, eu vou olhar na janela e vou ver a varanda de casa. Se tiver uma toalha branca pendurada lá no pé de laranja que tem na porta de casa, eu vou descer da estação. Se não tiver nada, a senhora não é obrigada a colocar, eu não vou descer da estação. Eu vou seguir para Belo Horizonte. E então, naquele domingo, o trem foi aproximando da cidade, e quando estava chegando, ele foi olhando, abriu bem a janela, quase colocou a cabeça fora da janela para ver se pelo menos um lencinho branco ele via pendurado no pé de laranja. E ele foi se aproximando, e quando chegou na casa dele, ele não viu um lencinho branco, ele não viu uma toalha branca pendurada no pé de laranja. Ele viu um grande lençol. A mãe cobriu todo o pé de laranja, para não dar nenhuma dúvida do amor e da ternura dela. É isso que a gente precisa no nosso casamento, no nosso relacionamento com os filhos, dos filhos com os pais. E é isso que Jesus quer dar para você. E você quer levar isso para casa, para dar aos seus queridos, às suas crianças, aos seus filhos, o amor, o perdão, a paz, é isso que Ele quer te dar. Se você quer isso, receber isso de Jesus, você fique de pé nessa hora. E nós vamos fazer aquela oração que eu aprendi e você possa aprender hoje também. Você
Feche os olhos e a gente vai orar. Eu falo, você repete, tá bem? Senhor Deus, Senhor Deus, que o Senhor esteja à minha frente para me guiar. que o Senhor esteja à minha frente para me guiar. Que o Senhor esteja ao meu lado para me acompanhar. Que o Senhor esteja ao meu lado para me acompanhar. Que o Senhor esteja atrás de mim para me guardar. Que o Senhor esteja atrás de mim para me guardar. E que o Senhor esteja acima de mim para me abençoar. Que o Senhor esteja acima de mim para me abençoar. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe todos os lares e que vocês tenham um sábado muito feliz. É o meu desejo de oração. Amém.